Nossa casa começou em um grupo familiar de reuniões mediúnicas. Foi fundada em 15 de janeiro de 1948, após orientação de espíritos para a organização de uma entidade assistencial. A Casa de Caridade Luiz Ismael tinha o objetivo inicial de socorrer a infância e a velhice desamparadas com base nos princípios espíritas. Na época, Vila Nova Conceição era a periferia de São Paulo. Após 3 anos, foi instalado no atual endereço, certamente fruto de grande esforço de seus fundadores, que desde então realizaram diversas atividades assistenciais, seguindo os preceitos correntes, com distribuição de gêneros alimentícios e vestuário aos necessitados, que tomavam todo o terreno. Na época, os estudos limitavam-se às leituras evangélicas antes das atividades mediúnicas, nas reuniões públicas, que por sinal atraiam muitos assistentes, muitos deles curiosos com relação ao fenômeno, ainda muito pouco conhecido da população, e quase nenhum interesse no estudo mais intensivo. Isso começou a mudar na década de 1960, pois cada vez mais se sentia a necessidade de um estudo verdadeiro da doutrina espírita. A participação na USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, teve papel importante nessa tomada de consciência quanto à divulgação correta do espiritismo e ao estudo, a responsabilidade na utilização da mediunidade e a importância da promoção social. Também foi feita a mudança do nome, para Centro Espírita Luiz Ismael. A participação mais ativa no órgão local da USE, a União Distrital na época, agora a USE Distrital, levou o CELI a tornar-se sede desse órgão e com isso receber os representantes de muitas casas, seja nas reuniões administrativas, seja para a realização de eventos confraternativos ou de arrecadação, contribuindo assim com diversas instituições em sua construção e manutenção. Esse papel o CELI continua desenvolvendo, tornando-se centro de debates a respeito dos rumos do movimento espírita na cidade e no estado de São Paulo. Agora um depoimento. Camila. Com enorme prazer e satisfação, absorvidos por um sentimento que aquece nossas vidas, comemoramos hoje 75 anos do CELI. Hoje visualizamos fotos, imagens que representam um extenso trabalho de memória, iniciado no ano de 1948. São lembranças carregadas de afeto e valores que merecem ser preservadas e divididas com todos que aqui estão e gerações futuras. A reunião de hoje deixa registrada a construção de uma memória coletiva. A cada reunião espírita do Grupo CELI temos a oportunidade de estarmos juntos e misturados numa frequência e sintonia de amor ao próximo e respeito. O conteúdo de hoje produzirá emoções ímpares, trará histórias que merecem ser lembradas e revistas por novos ângulos. Cheguei no CELI em novembro de 2021 através do Google, digitei Centro Espírita Vila Nova Conceição e apareceu um número de telefone com o qual entrei em contato. Foi através da tecnologia e uma ligação telefônica que encontrei um centro espírita totalmente diferente de tudo que já tinha escutado e frequentado. O CELI ultrapassa os muros da sua casa da Rua Escobar Ortiz. Em meio à pandemia do coronavírus, as reuniões sempre aconteceram virtualmente. Com celulares ligados, os voluntários do CELI estavam pontualmente coordenando estudos em noites cheias de aprendizados. Encontrei um grupo de pessoas que estudam a doutrina espírita, que dividem conhecimento, informações, dispostos sempre a aprender e acolher todos com muita atenção e respeito. Eu encontrei um espaço para aprender espiritismo, expor minhas dúvidas, refletir sobre a vida, encontrar novos caminhos, identificar meus medos, enxergar minhas imperfeições, desmistificar mitos. Aprendi a importância de tentar me aperfeiçoar. Semanalmente eu me renovo, e o CELI também. As instituições espíritas possuem cada uma sua forma de receber voluntários e pessoas que querem conhecer o espiritismo. No CELI podemos ter encontros com espíritos desencarnados, ouvir, ler livros e mensagens que nos auxiliam no progresso moral de espíritos encarnados. Podemos aprender a necessidade de cuidar e zelar por nossas vidas no presente, aprender a não nos preocupar com vidas passadas ou futuras. Os voluntários do CELI produzem trabalho em favor do próximo, alimentam-se de livros, motivam nossas vidas através de atitudes solidárias, trabalho, amor e respeito ao próximo. Estudar e ter a oportunidade de evoluir através do amor e leis de Deus e com nossos amigos espíritos. 75 anos é um marco, é um momento especial do Centro Luiz Ismael. 75 anos é um momento de renovação.
Conheci o Centro Luiz Ismael na pandemia, onde todos do grupo me acolheram. Por isso, renovar sempre é preciso. Estudar a doutrina espírita também é preciso. Entender, refletir e praticar no dia a dia é primordial. A doutrina espírita nos traz o acolhimento que todo espírito encarnado e desencarnado precisa. O Centro Luiz Ismael, conhecido carinhosamente como CELI, faz essa função muito bem. Por isso, o CELI é a casa de todos e sempre será. Parabéns, CELI, pelos 75 anos de existência. Olá, o meu nome é Socorro e eu estou aqui para celebrar os 75 anos do CELI. Eu conheci esse grupo na época da pandemia e foi uma coisa muito importante naquela época e continua sendo, porque foi um acolhimento que a gente recebeu de uma forma muito fraterna e muito respeitosa. E com esse grupo a gente tem tido a oportunidade de estudar cada vez mais e de pensar sobre o Espiritismo. Essa doutrina que reúne a parte filosófica, científica e os ensinamentos de cunho moral que a gente vê ao longo da vida, né? Ao longo do estudo que a gente faz. Então isso tem sido uma coisa muito importante para principalmente colocar essa doutrina de uma forma ampla nas minhas relações do dia a dia, fazendo com isso a minha reforma íntima, né? E tentando melhorar as coisas ao meu redor. Então, o suporte que o CELI nos dá no grupo de estudo, nas reuniões presenciais agora com a melhora da pandemia e nessa troca, né, de energia, de carinho e de informações que a gente tem está sendo muito importante. E por isso eu quero agradecer ao CELI. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Antes de parabenizar o CELI pelo aniversário de 75 anos, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Agradecer essa casa pelo acolhimento, pelos estudos das obras fundamentais da codificação espírita e também de outras obras tão importantes. Agradecer pelo convívio com amigos tão queridos. No CELI, nós não conhecemos gente nova, nós reencontramos os grandes amigos. Agradecer pelo auxílio e inspiração dos amigos espirituais que participam de nossas reuniões e de nossas vidas, nos auxiliando no entendimento e na compreensão de cada parágrafo de cada livro dos nossos estudos. Agradecer pelo encontro com os amigos que se juntaram a nós de forma virtual, trazendo suas experiências, seus conhecimentos que nos ajudam a entender os ensinamentos da doutrina espírita. Agradecer pelo trabalho anteriormente realizado pelos fundadores da casa, pelos antigos companheiros, pelos que já desencarnaram, pelos que desencarnaram e que não tivemos a oportunidade de encontrar nessa vida, mas não tenho dúvidas que são companheiros de longa data e que estão conosco em cada encontro fraterno nessa escola que é o CELI. Sou extremamente grato pela oportunidade de participar dessa casa que me proporciona tantos momentos de aprendizado da doutrina espírita, com queridos amigos tão dedicados e interessados em adquirir novos conhecimentos, conhecimentos úteis que nos tornam melhores a cada dia. Que continuemos nos instruindo, mantendo nossos laços de amizade fraterna, crescendo e andando. É por tudo isso e muito mais que podemos afirmar que o CELI é a casa de todos nós. Dizemos que a doutrina espírita é consoladora porque nos esclarece, nos instrui, nos traz conhecimentos sempre à luz da razão. E o Centro Espírita Luiz Ismael, nosso querido CELI, vem cumprindo o seu papel nesse processo de educação espiritual com muita competência. Parabéns, CELI, pelos 75 anos e, mais uma vez, muito obrigado. O CELI completa 75 anos de trabalho. Mas esse trabalho, que é coletivo, é na verdade o resultado da participação voluntária de cada um dos que passaram por aqui.
Ao longo do tempo, a visão do que se faz em uma instituição espírita foi se aperfeiçoando de abrigo para crianças e idosos, para um projeto de formação filosófica, que proporcione condição de liberdade intelectual e moral aos que se aproximem e se interessem pelo trabalho. Trabalho que é de cada um, sem interferências, mas apoiado pelos demais. CELI, a casa de todos nós.